Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora, mais uma vez, é do lado de fora. Julgamento de Sport Vasco, lá aquela invasão de campo, né? Que seria julgado nesta quinta-feira, dia 3/11, porém foi adiado. Não teremos o julgamento, ainda não tem data, ou seja, tudo como era antes. Então, como era antes? A gente vai falar. Mas por que mudaram? Por que mudaram? O Vasco da Gama, a torcida do Vasco, alguns juristas, já davam quase como certo que o Vasco ia ganhar os 2 pontos. Porque do empate, né? Ganhou 1, ia ganhar mais 2. E, na verdade, o Sport ia perder 1 ponto que ganhou. Mas por que mudou? Por que mudaram? Mudaram porque o Sport pediu, óbvio. Tem mais interesse nisso aí? Para mim é óbvio que tem. Lógico que tem interesse. Isso vai dar briga? Porra, com certeza isso vai dar briga. Com certeza isso vai dar briga. Assim que acabar o campeonato, no domingo, né? No segundo seguinte que acabou, vai começar a briga. Alguém vai reclamar. Você pode ter certeza. E isso tem cara de tapetão, virada de mesa. Então, sobre isso, rapidamente, que a gente vai falar sobre esse adiamento desse julgamento de Sport e Vasco. E uma coisa que eu falei aqui, que me criticaram pra caralho. Tu tá maluco? Que eu vou falar aqui. Bom, então vamos lá. Vou logo pedir a você, meu amigo torcedor, dos clubes interessados, principalmente, né? Sport, Vasco, Ituano, Bahia. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, né? Para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Beleza? Vamos lá. O julgamento estava marcado dia 3 de novembro, 10 horas da manhã. O julgamento foi adiado. Bom, legal. Primeiro ponto. Marcar a data do julgamento na quinta-feira, dia 3, antes dos jogos principais, que serão domingo, era uma maneira correta? Na minha opinião, óbvio que não. Óbvio que não. Ou fazia o julgamento junto com o Ceará, mais atrás, ou fazia depois, na minha opinião. Então, para mim, só consertaram uma cagada que iam fazer. Tá? Essa é a minha opinião. O que estava se desenhando? O que estava se desenhando era o seguinte, estava sendo em todas as mídias. O Sport perdeu os pontos e já fica fora de qualquer tipo de disputa. Com isso, o Vasco ganharia os 3 pontos e já chegaria na última rodada campeão. Beleza? Já chegava na última rodada campeão. Ia jogar contra o Ituano, que aí o Ituano ia jogar contra o Vasco,
Não para disputar a vaga com o Vasco, porque o Vasco já estaria classificado para a Série A, mas com o Bahia. Bahia esse que jogará contra o CRB. Então o Bahia tinha que ganhar do CRB, porque se empatasse e o Ituano goleasse, se classificaria, goleasse de 4-0, se classificaria o Ituano. Bom, continuando. Então, esse era o cenário. Quem é que ia sair beneficiado com isso? O Vasco da Gama. Tá? Não estou falando que tem armação. Estou falando se tivesse julgamento e o Vasco ganhasse os pontos. O Vasco já ia para esse jogo, já na Série A. Quem é que ia sair prejudicado? Ituano e Bahia. Beleza? Só que não tem o julgamento. Como eu disse, julgamento, para mim, que foi anulado ou adiado de maneira correta. Tá? Vamos lá. Todos os jogos da Série B, os principais, serão no domingo, 6h30 da tarde. Não é um jogo do horário nobre da TV. O horário nobre é 4 horas da tarde. Porém, os pay-per-view, né? Esses pacotes aí que vendem, iam perder dinheiro. Tu imagina o apelo que vai ter esse jogo Ituano e Vasco. Imagina o apelo que vai ter de Ituano e Vasco. Imagina o apelo que vai ter de CRB e Bahia. De Vila Nova Esporte também. Vai ter um apelo muito grande para esses jogos. E se tem o julgamento, esse apelo ia diminuir muito. Muito. Ia ter um apelo ali do jogo Ituano e Vasco, mas é um apelo menor, porque a massa maior é a do Vasco. Já não ia esquentar muito. Ia ter um apelo grande no jogo CRB e Bahia. Mas ia se perder. Então, tem um interesse, principalmente da TV. Óbvio, provavelmente o Sport pediu para adiar, mas o Bahia também não queria que tivesse esse julgamento, o Ituano também. O único que queria que tivesse julgamento era o Vasco. O único. E já um monte de gente falando, não, já está dizendo lá no STJD que o Vasco já ganhou os pontos. Não é assim. Não é assim. Eu falei, me criticaram. Eu vou repetir o que eu falei. O que aconteceu no julgamento do caso da invasão de campo do Ceará, que teve algumas coisas parecidas, mas teve outras coisas diferentes. Mas o que me chamou a atenção foi ter tirado a responsabilidade do Ceará e ter colocado a responsabilidade na polícia. Tá? Essa mexida me chamou a atenção, porque essa mexida pode fazer com que Vasco e Sport, no julgamento, também tenham mexida extra o que aconteceu, de acordo com o interesse. Deu para entender? Então, o que aconteceu no jogo do Ceará, no julgamento, pode servir para mexer nesse tabuleiro do que mais interessar para o STJD, para a CBF, para quem mais? Para patrocínio. Tá? Então esse adiamento tem interesse sim. O julgamento do Ceará, do jeito que foi, tinha interesse nesse julgamento do Sport com o Vasco. E esse adiamento tem interesse. Para mim é um adiamento correto. E com interesse. Só quem queria era o Vasco. Agora, volta ao normal. O Vasco se complica, porque o Vasco não está jogando nada. Pode ter o resultado em Itu
Pode empatar com o Ituano? Pode. Mas a torcida está preocupada. A torcida do Vasco já estava aliviada que não ia precisar ganhar do Ituano. Agora a torcida do Vasco está tensa. Tem muitos torcedores do Vasco que já falam, não vamos subir. Tem muito torcedor do Vasco que não acredita que o Vasco vai ganhar do Ituano. Eu, particularmente, também acho que o Ituano vence. Bom, o Vasco é um time que já teve grandes viradas, mas o time não está jogando totalmente nada. Então, agora, quem é que fica na boa? O Bahia. O Bahia fica na boa. O Bahia está praticamente classificado. Porque o Bahia, mesmo que perca, o Sampaio Corrêa vai ter que... O Sport vai ter que golear. Uma goleada histórica. Não acredito que isso aconteça. Não acredito que isso aconteça. Então, o Bahia vai para o jogo contra o CRB já praticamente classificado, porque a diferença a se tirar é de 7 gols. O Bahia tem que tomar uma goleada e o Sport golear. Não acredito que isso aconteça. Pode até o Bahia perder, mas ser goleado, não acredito. O Sport pode golear? Pode. A não ser que aconteça uma coisa vergonhosa, igual aconteceu na Copa do Mundo de 78, se eu não estiver enganado. Argentina e Peru, onde, porra, houve uma armação monstruosa e depois ficou declarado, que falaram que houve armação. Então, não acredito que isso aconteça. Então, tendo o julgamento, quem ia ser beneficiado se ganhasse os pontos era o Vasco, não tendo julgamento, quem é beneficiado em termos é Bahia e Sport. É Bahia e Ituano. E também o Sport, que tem ali a sua chance, e o Vasco fica stand-by. O Vasco só depende dele? Só. O Vasco tem que ganhar. Se o Vasco ganhar ou empatar, acabou. O Vasco também só depende dele. O problema é que a torcida não confia no Vasco. Esse é o grande medo. Bom, então para mim, tem interesse sim, de televisão. Teve uma pressão monstruosa de Bahia, Sport, Ituano. Tem uma situação que eu acho que tem ali um certo interesse, porque você tem de um lado a 777, né? Que apoia o Vasco. E tem do outro lado, que está se fechando aí, o Grupo City. Então tem uma briga de gigante. Tanto pro Vasco quanto pro Bahia. Nessa briga aí, Ituano e Sport só vão ficar olhando. Por isso que eu estou falando. Assim que terminar o campeonato, independente dos dois que vão subir para A, vai ter reclamação. Vai ter. A reclamação vai ser menor se Vasco e Bahia subirem. Agora, se um dos dois não subir, vai ter tapetão. Vai ter tapetão. Você pode ter certeza que vai ter briga. Por quê? Porque o julgamento vai mudar muita coisa. O julgamento vai mudar muita coisa. Principalmente se o Vasco não subir. Caso o Bahia não suba, vai ter reclamação, mas não vai ter como mudar muito. Não vai ter como mudar muito. Apesar que essa possibilidade, acho muito pouco provável de acontecer do Bahia não subir. Então, se Bahia e Vasco não subirem, vai ter reclamação. Ou um dos dois não subir. Mas do Bahia eu acho que a reclamação vai ser menor. Vai ser muito menor. Agora, se o Vasco não subir, isso é briga para mais de metro. Isso é briga para mais de metro. O Bahia, pensando bem, se o Bahia não subir, é culpa do Bahia. Porque do jeito que está, o Bahia tem que perder, tomar goleada, o Ituano o Ituano não, e o Sport golear. Então, cara, é complicado. O que pode acontecer do Bahia querer reclamar
é se os resultados que acontecerem também prejudiquem o Bahia, caso o Vasco ganhe os pontos. Exemplo. Imagina que o Bahia perca o CRB, mas mesmo assim se classifique. Imagina que o Ituano ganhe do Vasco. O Ituano se classifique. Bom, o Bahia não vai querer que o Vasco ganhe os pontos. Porque se o Vasco ganhar os pontos, quem vai cair é o Bahia. Dependendo do resultado. Então, cara, vai dar briga. Não tem dia marcado ainda. E só para terminar, eu tinha falado aqui que os jogadores do Vasco, os dois, né, que já tinham sido suspensos provisoriamente, iam ser julgados também. Me criticaram. Os dois vão ser julgados também. O Vasco entra também nesse julgamento como réu para esses dois jogadores. E mais, o fato do Vasco entrar como réu nesses dois jogadores dá uma tendência de que, da mesma maneira que no jogo do Ceará, para não punir o Ceará, colocaram a polícia como culpado, o julgamento pode colocar, dependendo do que aconteça nessa última rodada, os jogadores do Vasco que provocaram a torcida como os culpados pelo problema em campo. Já que comemorar perante a torcida adversária já é punição com cartão amarelo. E tem agravante. Teve invasão de campo porque ele foi provocar a torcida comemorando, a conta pode cair no colo do Vasco. Foi isso que eu estava falando há um tempão e receber muitas críticas. Eu não estava errado. Esse é um caminho. Até porque quem saiu perdendo com essa história não foi o Vasco. Foi o Sport. Porque o Vasco da Gama, o empate foi bom para o Vasco. E o Sport tinha tempo para tentar fazer o 2-1. O Sport tinha tempo para tentar mudar o resultado. Então o jogo ter sido paralisado, não prejudicou o Vasco, prejudicou o Sport. Então, irmão, isso vai dar pano para manga. Agora, é óbvio que esse julgamento adiado, para mim, foi correto. Mas tem muito interesse nisso, óbvio. E outra coisa certa, acabou o campeonato, meu irmão, isso vai dar burburinho pra cacete. A não ser que Bahia e Vasco se classifiquem. Porque aí até vai dar tumulto, mas aí a força do Ituano, o Sport tem muita força, mas a condição já é muito complicada. A do Ituano, é mais fácil do Ituano chegar à Série A, mas tem um poder menor nessa briga contra Bahia e Vasco. Se o Vasco não subir e o Bahia subir, o Bahia também vai ficar de olho nessa briga, porque o Bahia não vai querer que o Vasco ganhe os pontos. Ou seja, tem briga para mais de metro. Pode esperar. Agora a gente vai decidir no campo, quem vai subir. Eu vou ser bem sincero e, na minha opinião, eu queria que subisse pelo que está fazendo, pelo merecimento. Para mim é o Ituano. Pelo que o Ituano vem fazendo, o Ituano merece subir. Quem é que não merece subir? Sinceramente, não sei. Mas para mim o Ituano merece subir. Porque desses aí é o único que não é gigante. Que estão lá na disputa. E vem fazendo um campeonato bem legal. Os gigantes vacilaram o tempo inteiro. Para mim, o Ituano merece subir. Quem não vai, não tenho a menor ideia. Mas o Ituano merece subir. Então tá aí
mais um papo e que suba realmente quem tiver merecendo e jogar um futebol legal. Um abraço, até mais, fui!